Bom dia para todo mundo. A gente vai falar um pouquinho do meu tema. Eu sou a Maria Amália, sou educadora, especialista em psicologia social, autora do projeto Caminhos do Coração, que é um projeto que tem por objetivo trabalhar os afetos, trabalhar os vínculos. Não dá para pensar a educação, não dá para pensar o processo de interação professor, aluno, educador, sem acreditar em vínculos. Então, esse tem sido o meu trabalho. Eu agradeço a participação de vocês. Se vocês puderem, por gentileza, abrir a câmera, seria bem bacana, né? Porque fica melhor para a gente poder falar de vínculo, poder, obrigada, poder nos ver, né? Essa é uma coisa bastante importante. Agradeço aí para quem pôde abrir a tela para mim. Muito obrigada. Porque eu vou contar um pouco o porquê desse tema, tá? Eu trabalho com grupos e vínculos, né? Com educadores, pais, crianças e jovens, e o que eu tenho observado no acompanhamento, nos cursos em que eu ministro, é o quão os professores, os educadores, estão exaustos com essa nova demanda, porque todos nós tivemos que nos reinventar. Essa pandemia trouxe um convite para a gente se reinventar, se redescobrir, para que a gente pudesse fazer novos movimentos para ensinar. E isso exigiu de nós uma série de competências e habilidades. E eu criei esse projeto, que é Cuidando de Quem Ensina, que é um projeto que eu ofereço, porque eu acredito que... Eu tenho uma frase que eu digo sempre, que diz assim, ninguém leva ninguém para um lugar desconhecido, que significa, eu só posso oferecer para o meu aluno aquilo que eu sou capaz de viver. Então, do meu ponto de vista, nós educadores precisamos cuidar de nós, precisamos nos desenvolver, nos conhecer bem, para poder manter uma relação de maior qualidade com os nossos alunos. Então, é disso que eu vou falar. Cuidando de quem ensina parte de dois grandes pressupostos. Nós somos seres relacionais, nos constituímos nas relações, e o processo de ensino se dá na relação. Não importa o que a gente vai ensinar. Se não houver um vínculo bem estabelecido, a aprendizagem não acontece. Então, esse é o viés do meu trabalho, né? Cuidar dos vínculos para que possa promover uma aprendizagem mais significativa. E o que eu pensei para trazer para hoje, quando a Valéria convidou, é o segundo ano que eu participo desse congresso, é sempre uma honra para mim. Eu sou da área de música, eu sou da área dos afetos, né? É isso que eu trabalho. Foi como é que eu posso contribuir para vocês, para que vocês possam continuar exercitando a tarefa de vocês de ensinar na relação com os alunos, cuidando de vocês. Quanto mais vocês tiverem o autocuidado, melhor vocês estão para vocês mesmos e para as crianças ou jovens com quem vocês interagem. Então, eu vou trazer para vocês algumas ferramentas para poder fazer esse movimento de autocuidado. A primeira ferramenta que eu sempre apresento, que é bacana, tudo aquilo que está fora de nós nos afeta. O que significa isso? O aluno de vocês afeta vocês, vocês afetam o aluno de vocês. Quando eu digo afetar, são mobilizados em nós pensamentos e sentimentos. Estar com mais alguém em qualquer circunstância, e principalmente no cenário do processo de ensino-aprendizagem, nos afeta imediatamente. Somos mobilizados com pensamentos e sentimentos. E é importante que a gente tome posse disso e que a gente saiba o que vai acontecendo conosco internamente. Cada novo integrante que perpassa a nossa vida, que faz a relação conosco,
ele traz grandes contribuições, assim como nós entregamos para eles. E se a gente estiver atento, a gente consegue fortalecer o vínculo para esse processo de aprender. Então, o primeiro passo para desenvolver o autocuidado, é desenvolver o autoconhecimento. Como que a gente faz isso? Presença, autoobservação. Eu preciso saber de mim. Eu acredito que um bom educador, ele precisa saber dele. Por que ele é educador? O que ele quer imprimir a partir do que ele faz? Como ele quer tocar as pessoas, né? No meu projeto Caminhos do Coração, eu sempre digo, Caminhos do Coração cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós entrega aquilo que o nosso coração pode emanar. Então, a gente precisa cuidar disso. Porque quando a gente sabe o que a gente quer imprimir no outro e entregar, a gente pode tocar outros corações. Então, hoje, eu desejo que eu possa tocar o coração de vocês e deixar ele quentinho, né? E ser colo e contenção para esse momento de vulnerabilidade que todos nós estamos vivendo com essa pandemia. Primeiro passo é fazer essa conexão de que tudo nos afeta. E afetados é importante parar e pensar e sentir o que está acontecendo. Aí eu criei um exercício prático que é assim, opa, se tudo lá fora me afeta, paro, respiro, o que isso me faz pensar? O que isso me faz sentir? O que eu faço agora? Esse bate-papo hoje com vocês certamente vai afetá-los, assim como afeta a mim. E aí é legal parar e pensar, uau, o que a Maria Amália está falando? O que eu penso sobre isso? O que eu vou sentindo conforme ela vai falando? E a terceira pergunta é, o que eu faço agora? Eu garanto para vocês que esse exercício é um exercício muito potente e dá uma visibilidade, uma possibilidade de tomadas de decisões mais conscientes, mais assertivas, mais amorosas. Sabe, o que isso tem a ver com a aula de música, com aquilo que eu faço? O indivíduo que está na sua frente, seja uma criança, seja um jovem, seja um adulto, aquele que você está interatuando para ensinar o que você deseja, ele está sendo afetado e está te afetando. Se num dado momento você percebe que tem alguma coisa ali que te tocou, essa é a hora de parar. Sei lá, houve um erro, ou ele te encantou com a forma como ele aprendeu, te ensinou, não sei. Cada um é afetado a partir de si mesmo. Opa, para e fala, nossa, o que está acontecendo aqui? O que eu estou pensando sobre isso que está acontecendo? O que eu estou sentindo? O que eu posso fazer agora? Vou dar um exemplo muito prático para poder ajudar vocês. A forma como nós somos afetados diz de nós, diz da nossa história, de quem a gente é. O outro é apenas um instrumento para convidar a gente para saber mais de nós, para ir para dentro. Então, vamos imaginar que um aluno de vocês está com muita dificuldade para aprender. E aí, num dado momento, você está lá com a maior paciência, ensinando, com uma série de procedimentos e atitudes para que ele possa aprender aquilo que você está oferecendo, e num dado momento você se irrita. Essa é a hora, assim, estou irritada, né? Quando você pode fazer esse movimento interno rápido, perceber, de repente você percebe que aquela irritação não tem nada a ver com aquele aluno que está na sua frente, mas revela alguma coisa sobre você mesmo. O que será que revela? Será que eu não fui ouvida, escutada quando eu tive dificuldade para aprender? O que isso diz de mim? Então, essas perguntas são, nossa, o que eu estou pensando agora? Caramba, ele não consegue aprender, eu estou fazendo de tudo para ele aprender, ele não aprende. O que eu estou sentindo? Raiva. O que eu posso fazer agora? Calma, primeiro eu vou me acalmar, porque, né, tudo bem, estou sentindo raiva, mas eu preciso me acalmar, porque eu não posso atuar na raiva. Quarta pergunta, será que isso tem a ver comigo? Com a minha história? Gente, amplia a nossa visão, abre um leque de possibilidades, e aí as descobertas vêm. Eu não fui ouvida, ou eu tive alguém que me escutou e fez toda a diferença, eu pude aprender, então eu vou usar o mesmo recurso, enfim. Essa é a primeira possibilidade que a gente pode usar sempre na relação com o outro. É uma ferramenta que cuida de nós e cuida do outro. Por quê?
Porque eu vou tomando posse, tomando consciência do que eu estou sentindo, do que está acontecendo comigo nessa relação. E quando eu faço isso, imediatamente eu dou possibilidade para o outro fazer também, certo? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo do autocuidado é os sentimentos e as emoções são nossos grandes guias e orientadores na vida. Eu posso comprovar isso, foi tema da minha monografia e de estudo de mais de 20 anos, né? Embora se fale muito de inteligência emocional, de habilidades socioemocionais, efetivamente ainda é uma questão extremamente frágil. Por quê? Porque nós não fomos ensinados a lidar com os nossos afetos. A família não ensinou, tampouco a escola ensinou. Então, todos nós somos aprendentes neste processo de lidar com as nossas emoções. Aprender a sentir sempre, inevitavelmente. Pode-se negar essa afirmação, mas todo o processo de aprendizagem, nós adultos, nas crianças, nos jovens, seja lá em quem for, passa pelo sentir. Se a gente puder fazer contato e conexão com o sentir, nós estamos cuidando de nós. Então, o primeiro ponto é entender que somos todos afetados pelas nossas emoções e sentimentos, e consciente ou inconscientemente, o que a gente faz? A gente atua a partir do que sentimos. Então, tomar contato com aquilo que a gente sente, entender o que a gente está sentindo, dá uma possibilidade melhor de fazer ajustes ou de confirmar a nossa ação. Se as nossas emoções e sentimentos são orientadores, nos cabe, para quem deseja cuidar de si mesmo e do outro, assumir essa autorresponsabilidade e fazer contato e aprender a fazer a gestão das emoções. Que é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Como que a gente faz isso? Primeiro eu vou diferenciar a emoção de sentimento. A emoção está no corpo. Algo acontece fora e imediatamente nos afeta, e o nosso corpo recebe esse estímulo, essa energia, essa informação, e é perceptível no corpo para quem? Para quem se conhece bem, para quem está atenta com o que está acontecendo. Então, a emoção vem e ela aparece no corpo. Raiva, alegria, tristeza, irritação, frustração, ela imediatamente está no corpo. Como? Eu posso sentir um mal-estar, eu fico tensa no pescoço, dá um certo enjoo, uma coisa ruim, as mãos gelam, enfim. Cada um vai ter uma reação corporal que emite sinais de que tem algo emocional acontecendo. Segundo ponto sentimento é da mente. Sentimento é quando eu posso elaborar o que o meu corpo já me contou. Então, como assim, Maria? Que confuso. Algo aconteceu, eu estou frustrada. Estou tentando lá ensinar meu aluno a aprender a tocar piano, violão, seja lá o que for, e eu não estou conseguindo, e aí eu sou tomada por uma emoção de frustração. Essa frustração vem, né? Se eu consigo identificar algo assim, opa, respiro. Respiração, para mim, é um exercício que me conecta de novo comigo, com o meu coração, com o meu centro. Então, opa, respiro, né? Faço várias respirações. E o que está acontecendo? Ele não está aprendendo. O que eu estou sentindo? Nossa, super frustrada, não estou conseguindo ensinar para ele. Frustração é emoção. O que está por trás dessa emoção de frustração? Qual é o sentimento? Por exemplo, normalmente o sentimento que está por trás da frustração é raiva. Aí a raiva está aqui, ó, eu posso elaborar, porque aquilo que a gente toma consciência, eu consigo elaborar. Bom, ok, estou com raiva. Tá tudo bem, né? Essa raiva é do quê? É de quem? Como eu posso fazer a gestão disso agora? Como eu posso lidar com essa situação? O que essa raiva tem a ver comigo? Ai, de repente eu descubro que eu estou com raiva porque eu não lido bem com as coisas que eu tenho dificuldade para aprender. E aí opa, tá tudo bem. O processo de aprendizagem implica em movimentos espiralados, né? De avanços e de recuos. Eu vou um pouquinho, às vezes recuo, avanço. Não é um processo linear.
E aí eu vou fazendo esse movimento. Eu falo que é uma dança. A gente vai dançando com o processo de aprender. Então, o autocuidado exige tomada de consciência e presença. A presença está na conexão com a gente mesmo. Segundo ponto, lembrar que os nossos sentimentos e emoções são grandes orientadores. A gente age a partir deles. Querendo ou não, a gente age a partir deles. Então, vamos ficar atento para o que está acontecendo conosco. Como que a gente fica atento? Ó, conexão aqui. Então, regularmente perguntar o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo. É muito comum eu perguntar isso para as pessoas, de repente eu falo, o que está sentindo agora? O que está acontecendo? Vem uma resposta racionalizada, da ordem do pensar, e não da ordem do sentir, né? E aí a pessoa, de repente, fala, Mara, não sei, está tudo bem. Vai fazendo essa pergunta até que você consiga chegar. Eu gosto muito da ideia de trabalhar com os sentimentos primários. Amor e raiva, tristeza e alegria, coragem e medo e saudades. Porque fica mais fácil da gente poder reconhecê-los. Então, partir do pressuposto que o sentimento nos habita a todos. Todos nós somos envolvidos pelo nosso sentir e isso afeta a nossa condução na vida, no processo de ensino-aprendizagem e nas relações. Preciso ficar atenta. Então, estar presente, prestar atenção no meu corpo. Terceiro processo de autocuidado, problematizar. O que é problematizar? Fazer perguntas. Fazer perguntas abre um campo de possibilidades. Mais importante do que ter as respostas, a pergunta abre um canal dos sentidos para a gente estar atento e a resposta vem, mesmo que não seja imediatamente. Então, fazer perguntas para nós mesmos é uma ferramenta poderosíssima que nos leva para a nossa interioridade, para nos autoconhecer, para cuidar de nós, nas mais diversas situações. O que está acontecendo aqui, que eu estou pensando, que eu estou sentindo, o que isso tem a ver comigo, como eu agi, será que eu podia ter agido diferente? Então, eu vou me mobilizando para fazer perguntas para mim mesma. Todo o processo de autocuidado, de autoconhecimento, exige, em primeiro lugar, decisão. Né? Eu preciso decidir que eu quero cuidar de mim. Porque eu preciso entender que quanto mais eu cuido de mim, melhor eu cuido do outro. Porque ninguém dá o que não tem. Então, a gente precisa romper com essa ideia, né? Que ainda se tem, não, eu cuido do outro. E você? A pessoa que não sabe cuidar de si mesma não cuida do outro. Ela está fazendo de conta que ela cuida. Só pode cuidar do outro e dar o melhor de si quem cuida de si mesmo, quem se autoconhece. Então, esse é o movimento. Romper com essa ideia de que cuidar de si mesmo pode ser uma atitude egoísta ou uma atitude que vai na contramão daquilo que se deseja. O educador tem que estar sempre super disponível para o aluno, ele tem que estar olhando o aluno, etc, etc, etc. Ele tem que se desenvolver para estar cada vez melhor na relação com esse aluno. Se ele estiver adormecido, ele não consegue nem estar inteiro nessa relação, ele não consegue tocar esse aluno. Provavelmente, as dificuldades de aprendizagem serão muito grandes, porque está faltando esse interesse, esse autocuidado do educador. Está fazendo sentido para vocês? Algum comentário, alguma pergunta? Eu posso continuar. Então faz assim, ou escreve alguma coisa. Só uma pergunta. Eu estou fazendo algumas anotações e eu perdi a lista completa dos sentimentos básicos. Amor, raiva, tristeza, alegria, saudade. Medo e coragem. Ah, medo e coragem. Está relacionado com as emoções básicas, né? Isso, isso. Isso Obrigada. mesmo. Nada. Bom, então, eu vou trazer um conceito da psicologia social, que é a base do meu trabalho, que eu tenho certeza absoluta que vai contribuir para vocês. Nós somos seres sociais, relacionais e duais. O que isso significa exatamente? Significa que nós somos quem somos por conta das nossas relações. São as nossas relações que vão nos constituindo. Nós somos quem somos
a partir dos grupos de pertencimento que a gente vai transitando. O primeiro grupo é a família, o segundo grupo é a escola, e assim a gente vai ampliando todos os grupos que nos definem como seres sociais e relacionais. E o terceiro ponto é somos duais. O que é somos duais? Transitamos nas polaridades. A gente vem de uma cultura dual. A cultura dual nos separa. A cultura dual traz muitas dores e muitos engessamentos para nós. O que é a cultura dual? Ou é bonito ou é feio. Ou eu sou medrosa ou eu sou corajosa. Ou eu sou competente ou eu sou incompetente. Então, viver a polarização da dualidade imprime em nós uma separação de quem a gente é e da própria vida. Por quê? A vida é dual, nós somos duais, porém, o grande desafio é integrar a dualidade. E isso também não nos foi ensinado. Como é que a gente integra? O primeiro passo é aceitar a dualidade em nós e na vida, que é nós vamos transitar na polaridade. A vida também. A vida não é cor-de-rosa o tempo todo ou é só ruim o tempo todo. A vida tem momentos de altos e baixos, de dores e sabores, de alegrias, de tristezas, de coragens e medos, etc, etc, etc. E aí, nesse movimento de dualidade, de aceitação, a filosofia traz grandes contribuições para nós. Porque quando a gente está na dualidade, a gente está no ou eu sou isto, ou eu sou aquilo. O convite é romper com o ou, jogar fora o ou, e a filosofia vai dizer, vamos integrar a dualidade a partir do e. Muda tudo. Muda a nossa visão da vida. Então, eu sou competente e incompetente. Eu sou bonita e feia. Eu sou corajosa e medrosa. Ó, eu estou integrando. Eu tenho tudo isso em mim, eu e todo mundo. Aceitando ou não, negando ou não, eu e todo mundo. Como isso muda na vida prática e como isso muda no nosso processo de educar, né? Muda significativamente tudo. Primeiro, a gente precisa tomar posse dessa informação e começar o exercício de usar a dualidade. Eu posso dizer para vocês que eu levei bem anos, né? Eu dou aula de psicologia social para educadores, papais, e eu fui integrar de fato a dualidade em mim com quase 50 anos, um grande momento de crise, porque é muito fácil a gente ficar aqui, ó, no mundo das ideias. Como a gente usa isso efetivamente? A gente usa nesses momentos de pandemia, de fragilidade, de vulnerabilidade, para enfrentar os dissabores, né? Colocando isso em prática. Então, um outro ponto é, dentro dessa perspectiva da psicologia social, não existe bom e mal. As coisas são muito relativas, dependendo do ponto de vista. Então, um convite para integrar a dualidade é sair dessa concepção de bom e mal. O bom e mal é relativo, depende da situação e do momento. Por exemplo, vamos pegar o sentimento, que é a minha base de trabalho, né? Ainda se tem uma concepção de que o amor é maravilhoso e de que a raiva é um horror, até pecado para aqueles que são religiosos. Isso é uma mentira que nos foi ensinado, porque a gente está com muitas mentiras internalizadas que a vida, que a sociedade, que a própria educação nos ensinou, que em algum momento a gente precisa ir rompendo e desaprendendo. Por que é uma mentira? Quando a gente vai fazendo esse processo de integrar a dualidade, se eu estou nessa concepção, se eu acredito, o amor é bom, a raiva é ruim, eu estou dual, eu estou polarizado. Se eu acredito que a educação musical de X forma é muito boa, de Y forma é muito ruim, eu estou na dualidade. Sair da dualidade, ó, é isso aqui, integrar. Eu vou integrando esse movimento, eu vou aprendendo a fazer esse trânsito entre eles até que eles possam se unir. Com relação ao amor e à raiva, sair desse lugar separado e fazer isso é entender que amor e raiva são sentimentos nem bons nem maus, são orientadores. Se eu puder olhar para eles como orientadores, eu faço movimentos diferentes e atitudes diferenciadas. Por exemplo,
gosto de usar para romper com a crença da dualidade, tabela de dupla entrada, né? Então, vamos pensar assim, situações de amor, quando que o amor nutre, quando ele faz bem, quando o amor gera possibilidade. Quando que o amor limita? Ah, Maria, o amor não limita nunca. Limita sim. O amor doentio mata. Amor doentio castra. De repente a gente olha e fala, uau, né? Então, fazer essa reflexão. Quando que o amor nutre? Quando ele respeita o outro, quando ele aceita a diferença, quando ele deixa o outro tomar as atitudes dele, seguir seu próprio caminho, quando ele deixa o outro voar, quando ele deixa o outro ser quem ele é. Esse é um amor que nutre, que faz bem. Qual é o amor que limita? O amor que não aceita, o amor que manipula, o amor que é autoritário, o amor que é castrador. Esse amor é limitador. E eu posso olhar para isso e falar, uau, como é que eu estou amando isso ou aquilo? Qual é a qualidade desse amor que eu estou entregando? Esse amor com essa pessoa, com essa situação, com esse aluno, com esse processo, ele está nutrindo ou ele está limitando? Olhar para isso, gente, é sensacional. Olhar para vocês desse ponto de vista é sensacional. Com vocês mesmos. Lembra? Eu não dou para ninguém o que eu não tenho. Começa esse processo com vocês. Quando que eu me amo? Quando que o amor por mim me nutre? Quando que eu não me amo? Que é a contraposição do não amor. Ah, eu não me amo quando eu digo sim querendo dizer não, ou quando eu digo não querendo dizer sim. Eu não me amo quando eu não me respeito. Eu não me amo quando eu faço coisas que eu não queria fazer. Faz uma lista. Olha as perguntas aí, estou integrando essas ferramentas. Quando eu olho, eu falo, uau, eu me amo mais ou menos. E aí eu tomo atitude. Então, fazer essa integração da dualidade é fazer essa reflexão e problematização. A mesma coisa com a raiva. Eu olho para a raiva. Ah, a raiva é super ruim. Não, a raiva pode ser uma energia maravilhosa. A raiva pode dar um input para processos de mudança. Então, eu rompo com essa ideia de que sentir raiva é ruim. Todos nós sentimos raivas nas mais variadas situações. Então, eu não posso, mobilizada pela raiva, expressar esse sentimento com agressividade. Né? Eu preciso tratar da raiva, eu preciso fazer essa gestão da raiva. Como é que eu olho para a raiva? Bom, quando que sentir raiva foi nutridor na minha vida? Quando que sentir raiva foi limitador na minha vida? Uau, faz essa análise. Então, por exemplo, sentir raiva foi nutridor quando, por exemplo, eu me identifiquei com uma situação que estava trazendo desconforto, que não estava bacana para mim, que não estava legal, e eu estava tomada por uma raiva, e a raiva foi o sentimento que me ajudou a dizer, chega, basta, não quero mais, eu quero um outro movimento na minha vida. Essa raiva é potencializadora. Quando que a raiva me limitou a mim e aos outros, né? Quando eu posso ser agressiva, ou eu posso responder de um jeito incisivo ou meio autoritário, essa raiva não foi legal nem para mim nem para o outro. Quando eu vou olhando para isso com coragem e com verdade, aceitando essa dualidade em mim, eu sou capaz de aceitar a dualidade do outro. E eu me torno um indivíduo melhor para mim, e eu me torno um indivíduo melhor para o outro. Segunda-feira eu fiz uma live com uma pessoa que me convidou para falar dos afetos nas incorporações, e eu disse em algum momento, só quando nós somos capazes de aceitar a nossa humanidade, nós somos capazes de aceitar a humanidade do outro. O que é aceitar a nossa humanidade? A nossa imperfeição. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós estamos em processo de desenvolvimento e em processo de saber, de poder fazer movimentos para aprender cada vez mais. Eu preciso aceitar isso em mim e eu preciso aceitar isso no outro. Como é que eu faço esse movimento? Né? Fazendo essas reflexões, integrando a dualidade em mim e na minha vida. Como eu faço essa integração, por exemplo, em momentos adversos como esse que vocês estão vivendo? Eu imagino, porque eu não posso dizer que eu sei, porque eu não sou educadora musical,
que vocês tiveram que enfrentar muitos desafios para poder manter esse processo de ensino de vocês na pandemia. Durante muito tempo, e algumas pessoas ainda estão fazendo isso virtualmente. Quando que se imaginou? Né? A mesma coisa eu. Quando que eu imaginei que eu ia tratar de afetos, de vínculos, de acompanhamento de pessoas pela telinha? E aí tive que me reinventar da mesma forma que vocês tiveram. Então, isso significa que a única forma saudável de fazer isso foi essa integração da dualidade. Como? Podendo olhar para a pandemia e sair da polarização. Essa pandemia foi uma droga, essa pandemia matou 540 mil pessoas, essa pandemia é isso, aquilo. Tudo isso é verdade, sim. Então, o lado ruim da pandemia, a gente tem uma lista aí para fazer. Verídica, a gente olha para a realidade. Mas essa pandemia trouxe a polaridade, ela trouxe o outro viés. Qual foi? Eu me reinventei, eu tive coragem, tive que aprender a lidar com aquilo que eu não sabia, tive que aprender a fazer coisas que eu nem imaginei que um dia eu ia fazer, etc, etc, etc. Tô aqui. Estou integrando a dualidade de uma dada situação. Todos nós fizemos isso. Quem não fez isso não sobreviveu. Percebem? O que é isso? Isso é a integração da dualidade. Quando eu posso integrar, eu consigo trazer uma leveza para a minha vida e para as relações. Por quê? Eu saio desse lugar com relação à pandemia de impossibilidade. Se eu ficar na polaridade, eu estou aqui. Nossa, a pandemia acabou com o meu trabalho, eu não consegui. Como é que eu vou dar aula de violão de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, online? Como é que eu vou fazer? Nananana. Essa situação me possibilitou olhar para isso, me reinventar e aprender a novos movimentos. Eu vou integrando. Que significa nada é só bom ou ruim. Nada é só positivo ou negativo. Tudo tem os dois lados de uma mesma moeda. Tudo, sem exceção. Se eu estou aqui, eu estou criando sofrimento para mim. Eu estou criando separação de mim mesmo, do outro e da vida. Se eu vou fazendo isso, eu vou conseguindo aprender a lidar com as mais diversas situações. Vou cuidando de mim e vou cuidando do outro. Ah, é fácil? Não, difícil pra caramba. Mas todo mundo consegue. Aí, o que precisa para fazer esse movimento? Decisão. Eu preciso decidir que eu quero cuidar de mim, que eu quero aprender a viver as adversidades da vida, aprender a integrar essa dualidade, porque dessa forma eu trago mais leveza, mais empoderamento para a minha vida e para a vida do outro. É possível passar pelos turbilhões, pelas tempestades, dizer, vai passar, porque do outro lado da tempestade tem calmaria. Dualidade é isso. Do outro lado, daquilo que eu não estou conseguindo, tem possibilidade. Trazer a dualidade é integrar os opostos. Onde tem amor, tem raiva. Onde tem medo, tem coragem. Onde tem alegria, tem tristeza. Onde tem possibilidade, tem impossibilidade. Onde tem desafio, tem oportunidade. Muda tudo. Muda o jeito de ver. Quando a gente acorda de vez em quando e olha no espelho, ai, caramba, não consegui tal coisa. Ai, acho que eu não sou uma professora tão boa assim. Opa, calma. Do outro lado dessa impossibilidade, tem a possibilidade, vai buscar. Vai buscar. Você está lá diante de um desafio com X aluno, e aí você fica aqui, ó, pega o chicotinho, eu falo, a gente pega o chicotinho, a gente mesmo vai dando umas surras, né? Não, respira, fala, tá tudo bem, esse momento eu estou com uma dificuldade ou um desafio para ensinar essa pessoa. Qual é a contraposição? Qual é o outro lado da moeda? Qual é o outro lado dessa dualidade? Todas as possibilidades que eu já tive. Que alunos eu atendi que foram desafiadores para mim? Como eu resolvi essa situação? Que recursos eu lancei mão para poder contribuir com esse aluno para ensiná-lo? Percebe? Ó, a galinha do fosso. Eu saio daqui, eu vou integrando isso aqui e aí eu falo, tá tudo bem, eu consigo usar isso agora. O que está acontecendo quando eu faço esse processo? Eu estou mais empoderada, eu estou cuidando do que vai acontecendo internamente comigo, e aí eu posso entregar para o outro isso que eu já consigo fazer comigo mesmo. Eu estou cuidando de mim para cuidar do outro. Agora, esse cuidado emocional, psíquico, esse cuidado é exigente, né? Se demanda o quê? Tempo, demanda energia, demanda coragem. Quando as pessoas vão fazer qualquer tipo de trabalho comigo, eu digo 3 ferramentas fundamentais para essa jornada.
Decisão, coragem e amorosidade. Todos os dias eu acordo e decido que eu vou cuidar de mim, que eu vou estar atenta, que eu vou estar presente, que eu vou usar a ferramenta da dualidade na minha vida. Todos os dias, então, é decisão. Todos os dias eu me mudo de coragem para enfrentar aquilo que está difícil. Porque a gente está separado, a cultura está separada, o mundo nos separa. É fácil ficar aqui? Claro que não. O tempo todo, todos os dias a gente está assim. De repente, respira, volta. Você vê uma enxurrada, uma tempestade, a tendência é ficar aqui, ó. Não, peraí, volta. Vamos fazer essa integração. Eu preciso de coragem para suportar a tempestade, para poder viver a calmaria. Amorosidade. O que é amorosidade? É afeto pela gente mesma. Eu só posso ser amorosa ou amoroso com o meu aluno se eu for comigo mesmo. Não é uma mentira, uma farsa. Não existe. Ser amoroso com a gente é entender essa nossa imperfeição. É entender que a gente está aprendendo. Que está tudo bem. Tem horas que eu consigo e tem horas que eu não consigo. Está tudo bem. Se eu aceito esse processo em mim, eu aceito no outro. Eu vou criando uma compaixão, uma flexibilidade, uma disponibilidade para o outro diferente. Por quê? Porque eu fui desenvolvendo comigo. Percebe? E aí, eu vou podendo começar essa dança, ó. Viver é aprender a dançar com os diferentes movimentos da vida. E aí eu vou aprendendo a dançar nessa dualidade. E na medida que eu danço, eu vou fazendo essa integração com mais leveza, com mais possibilidade, com mais verdade, com mais assertividade. E aí, está acontecendo com vocês? Fez sentido? O que vocês estão sentindo? Querem fazer alguma pergunta? Acho que fazer pergunta não, talvez já que ninguém está falando, só corroborar tudo que você está falando, porque realmente dentro da minha experiência pessoal, né, há cerca de uns 10 anos, mais ou menos, né, eu decidi conscientemente, né, trazer mais a questão dos sentimentos para a relação com os alunos, né? Não no sentido de ser legalzinha, mas no sentido de aceitar todos os sentimentos envolvidos, inclusive quando me incomodam certas situações, e ser capaz de verbalizar, e ser capaz de procurar junto uma situação com o aluno às vezes, sabe? E eu percebi, se eu fizer um balanço assim dos últimos 10 anos do meu processo de ensino com os anos anteriores, uma evolução muito grande, uma melhora muito grande, inclusive verbalizada por alunos que estudaram antes comigo e depois. Então, eu acho que não ter medo de ser um ser humano na situação de ensino-aprendizagem é muito importante. Isso não significa que você vai descarregar seus problemas em cima do aluno, mas é exatamente o que você falou: aceitar que eu não sei em um determinado momento, aceitar que uma certa situação me incomoda profundamente, entendeu? Me causa raiva naquele momento. Aceitar que tem certas coisas que me incomodam a um ponto que eu preciso estabelecer limites. Entendeu? E ser capaz de dizer para o aluno: olha, eu vou estabelecer esse limite porque isso me incomoda muito, eu não consigo lidar com isso. Então, eu preciso da sua ajuda nesta situação, entendeu? Então, eu acho que abrir-se como ser humano não é fazer terapia com o aluno, né? Mas é permitir que toda essa dualidade, que toda essa existência dos sentimentos, né, faça parte do processo, até porque a gente está trabalhando com arte e a arte tem uma relação com sentimentos e emoção muito forte. Então, aceitar os meus incômodos, aceitar as minhas alegrias, realmente ajuda muito a aceitar o lado do aluno, porque a gente também se coloca mais disponível, né, para aquilo que alegra ou incomoda o aluno e que muitas vezes é muito diferente do sentimento que causa na gente. Aquilo que deixa o aluno feliz, muitas vezes não nos deixa feliz.
aquilo que deixa o aluno entediado ou com raiva, muitas vezes é o oposto, é aquilo que nós desejaríamos. Então, essa conversa é muito importante. Olha, que assim, quando eu aceito, isso é aceitar a minha humanidade, né? Então, quando eu aceito, eu dou espaço e autorizo o outro a aceitar. Então, eu posso sim e devo dizer. Isso aqui me incomoda, me desconforta, eu não quero assim. Nós vamos estabelecer uma outra forma, um outro combinado, uma outra coisa. Isso me traz alegria, isso eu gosto bastante. Conforme eu for fazendo isso com o aluno, ele também vai se autorizando. Não é nem o momento ficar contando sua vida, chorar, me engano, nada disso. Não estou falando disso. Estou falando de dar voz para o sentido. Eu vou contar uma história para vocês. Esse grande movimento do meu projeto, depois eu vou colocar aqui. Quem quiser me seguir, eu tenho uma página no Instagram, tenho no YouTube, que se chama @caminhos.do-coração. E eu, 2020, eu lancei uma coleção que já tem 2 livros lançados, que se chama Vovó Conta o Segredo do Coração, e o segundo livro lançado é Vovó Conta Mais. É a coleção Caminhos do Coração, onde eu tenho por objetivo transitar nos afetos. É uma coleção infantil, né? E eu vou contar essa história para vocês, e vocês vão entender por que eu vou contar. Eu comecei a escrever quando eu descobri que eu seria vovó. Meu filho me deu a notícia que eu ia ser vovó, e ele mora do outro lado do mundo. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou imprimir um vínculo, um afeto com esse nenê que vai nascer, que eu não sei nem quando eu vou ver, né? E eu não conheço. Já tenho 2 netos lá na Austrália e não os conheço. E escrever, criar a vovó Catarina foi um jeito de lidar com o meu sentimento de frustração e de amor. Foi um jeito de integrar a dualidade. Então, eu vou ler para vocês, a gente tem um minutinho. Então, vovó conta o segredo do coração. Catarina, vou mostrar a figura, não sei se dá muito para ver, mas... Catarina é uma vovó muito jovem e descolada. Ela ama a vida, as crianças e os animais. Catarina sempre pensou em como seria ser vovó, até que seu filho caçula trouxe a melhor notícia daquele ano. Sua netinha está a caminho. Netinha? Perguntou Catarina. Sim, e é uma menininha, disse seu filho. Catarina começou a saltitar, a cantar, a chorar, tudo ao mesmo tempo. Rodopiava feliz, muito feliz. Está um reflexo, né? Desde o dia em que ela não parou, desde aquele dia, ela não parou de pensar na chegada da sua netinha. Tudo acontece menos a chegada dela. Catarina dizia para os seus 2 filhos que o coração precisa cantar na vida. E desde o dia dessa notícia, o coração da vovó Catarina não parou mais de cantar. Ela só pensava na netinha e na alegria que seria ter uma criança em seus braços. Ficava pensando nas aventuras que poderia viver com ela e tudo o que gostaria de ensiná-la. E foi assim, todo o tempo. E mesmo quando ela estava triste, por alguma razão, era só pensar na chegada da sua netinha e o coração começava a cantar. Eis que o grande dia chegou. Catarina foi para o hospital e seu coração estava literalmente cantando. Cantava tão alto, que rodopiava pelos corredores do hospital. As enfermeiras passavam por ela e riam muito. O médico disse, nunca vi uma vovó tão jovem e tão feliz. Meu coração canta, disse a vovó Catarina. De repente, seu filho apareceu com um pacotinho nos braços. Quanta emoção! Exclamou Catarina, a vovó Catarina com o filho. Catarina nem se lembrou de dar um abraço no filho. Pegou logo o pacotinho no colo e seu coração começou a palpitar. Carolina, esse era o nome da sua netinha. Catarina ficou ali, com a netinha nos braços, sem entender suas emoções. O coração começou a cantar muito, muito alto. Parecia uma escola de samba. E foi nesse dia que começou uma história de aventura entre Carolina e Catarina. Catarina ia sempre à casa do filho e da nora para ver a netinha. Ficava horas olhando seu rostinho. Seu filho e sua nora observavam e riam. A alegria e o amor foram os sentimentos mais presentes entre Catarina e Carolina. Carolina
Vou contar para você os segredos da vida e vou te ensinar muitas coisas. Carolina atenta sorriu. Vovó Catarina disse para o filho. Ela sorri com os olhos. Foram meses contando segredos e aventuras. Cada sorriso, cada graça, cada gesto, cada burburinho eram muito comemorados pela vovó Catarina. Sempre quando algo acontecia, Catarina pegava Carolina nos braços, cantava e dançava sem parar, e sussurrava em seu ouvido. Um dos grandes segredos da vida é ouvir o coração e fazê-lo cantar. E os nossos corações cantavam juntos. E a vovó dançando e cantando com a Carolina. Carolina cresceu muito rápido. Sempre que pôde, Catarina contava histórias para ela. As duas se divertiam muito, riam sem parar, cantavam e dançavam. Carolina sempre foi inteligente, aprendeu tudo o que ouviu. Uma tarde, Carolina disse: Vovó, o papai está muito bravo e nervoso. Você não ensinou para ele o segredo do coração? Carolina, emocionada, sorriu e disse: Ensinei sim. E seu pai tem um coração que canta muito alto, mas às vezes coisas acontecem que nos deixam tristes ou aborrecidos. E o coração para de cantar. Ah, vovó, não devia ser assim. O coração devia cantar sempre. As duas conversavam quando o papai chegou, muito irritado. Vamos, Carolina, estou com pressa. Calma, a vovó está contando história. A sua mãe está esperando, Carolina. Vamos embora. Agora, depois a sua avó continua. Com as mãozinhas na cintura, Carolina virou-se para a vovó e disse: Vovó, você não ensinou o papai que o coração dele precisa cantar? E os três começaram a rir e a cantar e a dançar. E foi assim que Carolina lembrou ao papai que o coração dele estava precisando cantar. Por que eu contei essa história? Porque o meu recado, a partir dessa coleção, é para adultos e crianças. Dentro do que eu acredito, nosso coração precisa cantar. E como que o coração canta? Fazendo aquilo que a gente ama, fazendo aquilo que a gente deseja imprimir no mundo. Essa é uma forma de fazer o coração cantar. E que, às vezes, nas dificuldades, nos desafios, esse coração vai perdendo esse desejo. Então, cuidar de vocês, fazer esse movimento de integração da dualidade, acolher e fazer a gestão dos sentimentos é uma forma de manter o coração cantando. E na medida em que ele canta, outros corações podem cantar junto conosco. É isso, já estou aí, já passei do meu tempo. Esse era o recado que eu queria dar para vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Desejo aí para vocês que vocês possam ser colo, contenção para vocês, que vocês possam enfrentar as dificuldades com muita amorosidade, que vocês possam se reconhecer e entender quão guerreiros todos vocês foram, quanto vocês se reinventaram para fazer o coração de vocês cantar e assim fazer tocar e cantar outros corações. Então, olha, super obrigada para quem esteve aqui, obrigada. Desejo que eu possa ter contribuído. Eu vou escrever aqui no chat qual é o meu canal lá no Instagram, se alguém desejar, tem bastante coisa lá. Lá tem o meu canal também no YouTube. E, esse foi? Já não foi? Por que não está indo? @caminhos.do-coração. Não sei por que não está indo. Diego, você pode colocar para mim, por favor? É isso, alguma pergunta, alguma coisa? Obrigada, muito obrigada. Desejo melhor para vocês, uma caminhada onde o coração de vocês possa cantar muito, muito. E que cantando, outros corações também possam ser tocados. E quem sabe a gente se encontra em algum momento desse percurso de fazer arte e de tocar corações.
Um grande beijo para vocês. Obrigada pela escuta, obrigada pela presença e até. Um beijo para vocês, gente. Obrigadão.